começar aqui o primeiro episódio do Inércia Cast, esse podcast que tem por objetivo apresentar para vocês um pouquinho da área da física, mas também conversar nesses primeiros episódios sobre as profissões. Então, o Inércia Cast agora, nos primeiros episódios, nós vamos ter diferentes profissionais aqui de várias áreas que vão conversar com vocês. A gente vai trocar um papo aqui. Hoje o nosso convidado é o treinador Renato Felipe, ele que é bacharel em Educação Física, lá pela Universidade Federal de Pernambuco. Isso. E também, atualmente, é formando do curso de nutrição, não é isso? Também. Muito bem. Lá na Federal. É isso. E aí, Renato, ele vem conversar um pouquinho com a gente hoje sobre essa área do campo da Educação Física, que está presente muitas vezes no nosso dia a dia, mas que a gente, às vezes, tem alguns conceitos errados da área. O primeiro dele, né, quando a gente estava conversando aqui, é profissional de Educação Física, treinador ou professor, ou educador físico, não, né? Educador físico nunca. Olha aí. Nunca. Então já a primeira polêmica do dia aqui. Já começando já começando assim. Mantendo a bola alta. A gente tinha um professor lá na Federal que ele só faltava bater na gente se alguém falasse educador físico. Por que a gente tem esse debate? Porque quando se fala só educador físico, é como se fosse, sei lá, um cara que só está esculpindo físico, uma coisa muito genérica. Entendi. Né? E profissional, e quando a gente conhece a área, conhece o curso e vê o quão abrangente a gente vê que é muito relevante isso de não chamar só de educador físico. É profissional de educação física porque tem uma área de atuação e muito tem maior. Um leque de coisas que a gente abrange muito maior do que só o físico. Só o físico. Aí, tá vendo? Então, primeira polêmica quebrada do dia aí. Nunca mais. Nunca mais educador físico. Isso. Agora, treinador, acho que treinador é o mais comum, né? Beleza. Então, vamos conversar agora um pouquinho sobre qual o motivo da tua escolha, Renato, pelo curso de Educação Física. Porque eu tenho certeza que vários dos alunos que eu tenho, eles têm essa dificuldade, muitas vezes, de definir a área. Conta um pouquinho, na verdade, qual que é a tua trajetória, quem é o treinador Renato Felipe, por que ele escolheu o curso de Educação Física? Bom, como eu falei, às vezes a gente tem essa visão genérica e sendo bem sincero, comigo foi mais ou menos a mesma coisa, né? No início, eu achava que era uma coisa bem mais simples, igual tem esse aí, é só jogar bola, mas não é. Aí, de início, eu tinha uns planos que já tinha a oportunidade de trabalhar na escolinha, que eu trabalho atualmente, que é lá da família mesmo. Aí eu entrei nesse viés de já ser um profissional da área. Entendi. Para já atuar no campo. E também sempre gostei do esporte, de forma geral, então eu vou fazer educação física, é uma coisa que eu gosto e tal. E assim já está tudo alinhado, né? Tudo alinhado, tudo em casa. Ali. Mas aí, quando a gente chega lá no curso, algumas coisas a gente vai quebrando, a gente vai percebendo que é um pouquinho diferente. Sim. E foi mais ou menos assim que foi o pontapé inicial. E para tu entrar no curso de Educação Física, como é que foi teu caminho? Tu tava lá no ensino médio e caminhou direto para o curso de Educação Física, a vida deu outros caminhos para tu, como é que foi isso daí? A minha trajetória não foi tão linear assim. Como de costume, né? Eu terminei o ensino médio e assim que eu terminei o ensino médio eu fui seguir outros caminhos. Eu fui caminhoneiro por um bom tempo e nunca consegui muito bem estar alinhado com estudos e tal, mas aí chegou um ponto que as coisas convergiram para que eu voltasse a estudar e tal. E foi aí que eu fui fazer pré-vestibular. Entendi. E nesse momento que tu fazia o pré-vestibular, ele trabalhava? Como é que era essa rotina? Não, foi uma ruptura, né? Sim. Quando eu trabalhava com caminhão e daí eu larguei a profissão e fui estudar. Larguei tudo e fui estudar. Dedicação exclusiva naquele momento ao estudo. Eu fui fazer pré-vestibular, eu fui estudar em casa para, de fato, prestar o Enem, né? Sim. E tentar o SISU e entrar no Teu caminho também foi pelo SISU no momento que tu fez. Eu entrei pelo SISU. Legal. Aí foi mais ou menos isso. Eu teve a ruptura, eu voltei a estudar de fato, me dediquei apenas, né, aquela coisa, né? Só estudar. Exato. Estudar não é tão simples, mas fui lá e prestei o Enem e consegui. Eu pergunto isso porque tem vários alunos que já têm uma idade avançada, né? E aí se encontra nesse dilema, muitas vezes de fazer a troca da sua área de atuação, e o estudo, querendo ou não, traz essa perspectiva, ele pode trazer esses novos caminhos. Eu acho que para que a gente possa mudar a nossa profissão,
tudo vai ser baseado no estudo que nós vamos fazer. E aí esse é o momento de se dedicar e principalmente essa tua fala de falar que o estudo, eu estava naquele momento me dedicando apenas ao estudo. Então acho que esse é um sentimento que a gente tem muitas vezes enquanto estudante de, poxa, será que só estudar, os nossos pais vêm no ouvido, não, mas tu tá só estudando e não sei o que, não sei o que. E acho que o aluno do pré-vestibular, ele tem que ter isso muito setado na sua cabeça, sabe? Ele tem que ter isso muito bem definido, da importância de o estudar não é apenas o estudar, ali você está querendo definir o seu futuro. Então, essa dedicação, e ainda mais para tu, que tinha saído da escola já tinha algum tempo, então, querendo ou não, traz uma bagagem, mas já não tinha visto matemática, física, química, biologia há algum tempo. Precisa de um retorno muito importante. Naquele tempo, tu teve uma dificuldade grande com essas áreas? Sim. Ou... Eu já tenho dificuldade nisso por vida, mas não incentivo. E eu só queria pegar um gancho nessa tua fala, que nesse sentido do jovem, né? A gente tá falando muito mais com jovem, mas provavelmente vai ter outras pessoas de outras idades. No meu caso, a gente tem que botar na cabeça que o estudo ele é um investimento, né? Você está investindo tempo para que você colha frutos no futuro. Isso. Especificamente no meu caso, assim que eu entrei na faculdade, pouco tempo eu me casei. E daí veio essa urgência de remuneração e tal, e sempre martelava na cabeça aquela coisa. Poxa, eu tô perdendo tempo aqui, cadê que o retorno não tá vindo? E até hoje ainda, por exemplo... aquele imediatismo que a gente tem muitas vezes. Né? Por exemplo, você quer se dedicar a um concurso, por exemplo. Sim. Aí, provavelmente, você vai bater na sua cabeça de que, poxa, eu poderia estar fazendo alguma coisa e ganhando dinheiro. Mas não, a gente tem que... Se é isso que você quer, a gente precisa ir lá e investir esse tempo para que a gente colha os frutos no futuro próximo, né? A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão das áreas, né? E aí... O profissional de educação física, me diz aí como é que ele se define no curso. Então, quando foi o momento que tu colocou na cabeça e pensou assim, poxa, agora eu posso começar a me encaminhar como o profissional de educação física? Quais foram as disciplinas, a partir de qual momento você falou, eita, caramba, esse foi o estralo mesmo, deu match de fato, né? Acho que essa é a palavra mais do dia a dia aí atualmente. Quando foi o curso você já tinha essa perspectiva de, poxa, eu queria fazer educação física, era um curso que eu tinha afinidade, mas quando foi que você teve o estralo? Foi logo no começo, nas primeiras disciplinas, não foi mais pra frente? Como é que foi isso daí? Não, logo de cara, como eu falei, né, foi um choque, porque eu sou daquele que, quando eu passei, eu fui lá procurar e fui ver o perfil programático, né, os conteúdos programáticos do curso, aí fui vendo lá, tem o que tem nutrição, tem gestão da academia, tem não sei o que, tem biofísica, tem biomecânica, o que danada é isso? Exato, e, exato. Eu sempre corri muito das exatas, né? Mas aí esse choque de realidade quando a gente chega lá, que a gente pensa que é uma coisa bem mais simples, mas é um pouco mais complexa, mas não é terrível, né? Aí daí eu fui me adaptando, fui vendo que realmente precisava de ter toda aquela base e tal, mas a partir daí, quando eu fui entrando nas disciplinas bem mais específicas do curso, né, que são as bases, fisiologia, biomecânica, bioquímica, foi uma coisa que tipo, me fascina muito. Sim. Entender, até a anatomia também, entender o corpo, de ver quão complexo o corpo humano, como funciona e tal, e isso foi me fascinando cada vez mais, e daí eu já vi que era a minha área. Isso que no segundo, terceiro período eu já teve a certeza. Já tinha mudado um pouco o pensamento inicial. Isso, o que eu achava que eu queria para o curso no começo, mas eu vi que aquele que eu queria podia ser diferente, mas tinha muita coisa que poderia dar certo. Aquela perspectiva que tu tinha de assumir a escolinha e entrar como professor ali, já deu um ar maior quando você entrou no curso, né? Legal. Bem maior. Então, eu acho que isso é importante porque eu acho que muitas vezes a gente limita o campo de atuação do profissional de educação física. Porque, principalmente no teu caso, é o bacharelado, né? Acho que a gente não falou sobre isso ainda. Mas no teu caso é o bacharelado. E aí a gente imagina o profissional de educação física apenas como personal, né? Dentro da academia. Mas quais são os outros campos de atuação que o profissional de educação física pode assumir? Poxa, tem muito, velho. Como eu já falei, né? A área de atuação do profissional de educação física é muito ampla mesmo. Tem o clássico, né? Que todo mundo conhece, que é o personal, que está dentro da academia. Aí tem a área
Antes de mais nada, eu queria só dar essa diferença, né? Sim. O bacharel, ele está muito mais ligado ao treinamento, à prescrição de treino e tal, e o licenciado, ele está mais voltado para a área educacional, né? Só para deixar já claro, para deixar claro isso, né? Sim, aí as áreas de atuações. Tem o personal, tem a área de esporte. Sim. Você pode trabalhar com esporte coletivos, com lutas. Tem, como é que fala? Na área empresarial, empresarial não, por exemplo, ginástica laboral, né? Você presta serviço a empresas, né? Para fazer um trabalho físico com os colaboradores da empresa. E são infinitas áreas, infinitas. Essa tua fala é importante. Dá para trabalhar também, que é uma área muito bacana, no sistema de saúde, no SUS. Né? É uma essa daí eu não sabia. A gente consegue, inclusive, é obrigado por lei que tenha um profissional, pelo menos, atuando dentro do posto de saúde. Certo. Porque ele integrado com os outros profissionais, ele vai agir nessa promoção de saúde. E eu acho interessante a área de saúde justamente por essa integração. A gente vê muito forte, eu acredito que na academia também, na universidade, foi assim contigo, de que se pensa o campo da saúde de maneira multidisciplinar. Então você sempre vai ter ali um profissional de educação física, um nutricionista, um profissional de fisioterapia, sempre atrelados, conversando. Eu acho que o avanço do campo da saúde se dá muitas vezes por nós temos essa pluralidade, né? Essa integração. Então é algo que eu não tive assim na minha universidade, quando eu fiz licenciatura, então o campo já era um pouquinho diferente, mas lá na física a gente não tinha essa integração tão grande com os outros profissionais. Você encontrava ali na área do estágio, mas eram os estudantes e não profissionais de fato de diferentes áreas, né? Então acho que essa tua fala é muito importante, e eu queria te perguntar e também reforçar essa necessidade de ter, principalmente nas empresas, essa questão do profissional de educação física para cuidar de si. Para que é importante o gestor pensar nisso, de ter o profissional de educação física ali, para que o desempenho dos colaboradores deles possa ser elevado, né? Possa ter um ganho a mais ali. Então a gente vem vendo, então várias empresas eu tenho visto ultimamente que têm se preocupado com isso, principalmente colocar o psicólogo dentro da sua empresa, colocar o profissional de educação física, para que, ou fazer parcerias com diferentes academias, para que o profissional que ele tenha, ele não fique dedicado apenas ao serviço de fato ali, né? Então ele se preocupa com o bem-estar daquele colaborador, né? Exatamente, porque tá tudo interligado, né? Sim. Se o profissional, profissional da empresa, ele tá mais saudável, ele tem uma vida mais saudável, se alimenta bem, pratica exercícios regulares, ele vai render melhor. Sim. E sem contar que o exercício ele também traz benefícios para o bem-estar, para o mental. Isso pode, por exemplo, diminuir a sensação de monotonia, né, do trabalho. Isso pode ajudar bastante. E é justamente isso. O exercício ele vem como um promotor de saúde, e essa promoção de saúde dentro da empresa ela acarreta um ganho financeiro. Exato. Porque quase que a totalidade dos serviços, por conta de esforço repetitivo, da posição, de estar sentado, a posição do trabalho, ela gera lesões. Tem até nomenclaturas, lesões de esforço repetitivo. Sim. Né? A inserção do profissional de educação física e do fisioterapeuta, do psicólogo, mas na minha área, do profissional de educação física, ela vai intervir nisso para que o colaborador, ele se torne mais saudável e ele gere menos afastamento, né? Menos atestado. E aí traz o ganho para o patrão. Isso. Um ganho mútuo, né? Isso. O profissional, o colaborador, ele fica mais saudável e o patrão, ele tem menos prejuízo. Bacana. E ainda nessa parte do exercício físico, voltando um pouquinho mais para os estudantes, eu queria que tu conversasse um pouquinho com eles agora e desse algumas dicas. Porque a gente sabe que a rotina de estudos ela é uma rotina bastante cansativa, né? Isso. Bastante exaustiva. E ainda mais para aquele estudante que muitas vezes monta o seu cronograma de estudos de maneira muito carregada. Então, um erro muito grave que acontece, principalmente no começo do ano, quando você vai ali definir o seu cronograma de atividade, definir a sua rotina de estudos, é você colocar lá, você vai para a escola, e aí eu vou criar um caso aqui de um aluno que é terceiranista.
Então o terceironista ele está ali na escola, já na parte da manhã, e aí na parte da tarde ele tem o tempo livre, entre aspas, dele em casa, e à noite ele vai para o cursinho. Então ele tem aula de manhã, tem aula à noite, e no cronograma de estudos ele vai lá e bota a aula também. E aí ele tá ali, ou seja, o dia inteiro sentado com a bunda na cadeira, fazendo bastante exercício, né? Exercício mental, Isso, mas exato. você não está fazendo exercício de mobilidade, mas mentalmente você está ali tendo um gasto energético bastante elevado. E aí o que esse profissional, o que esse estudante, na verdade, pode fazer para melhorar? Qual que é o ganho que a prática de exercício físico pode trazer para ele nessa rotina? Não, o ganho da prática de exercício físico para qualquer pessoa são imensos, né? Quase que imensuráveis. Mas nesse ponto que tu tocou, é muito importante que todo mundo, e principalmente o estudante, ele tire um tempinho dessa rotina dele para que ele faça uma prática de exercício. Meia horinha ali no exercício, dependendo do que seja, já dá para... Fazer academia seria o mais ideal para ele, se possível. Sim. É porque a academia é uma coisa bem mais complexa que vai abarcar muitas outras valências físicas que se eu for falar aqui, a gente vai passar um podcast só falando sobre um episódio isso. só sobre isso. Bacana. Vamos ver aí. Se vocês quiserem, a gente pode marcar esse novo episódio aí, na verdade. Exatamente. Uma consultoria aqui no podcast. Exatamente. Mas, como eu vinha falando, é muito importante que se tire esse tempinho, porque o exercício ele traz muitos benefícios para o físico e também para o mental, né? O exercício ele está ligado com uma coisa chamada neurogênese. Essa neurogênese ela é a criação de novos neurônios, novas conexões neurais. Certo, isso legal. É importantíssimo. Está ligado com melhoria de memória. O exercício ele está relacionado, vários estudos trazem relação do exercício, melhorando a estrutura a estrutura do encéfalo, né, de algumas partes do encéfalo, e uma das principais é o hipocampo, que ela está relacionada diretamente com aprendizado e memória. Olha aí. E isso pode estar relacionado diretamente com o sucesso acadêmico, claro. Né? Vários fatores são associados, né, do exercício com essa questão de aprendizado, de melhora da memória, de proteção do sistema neural. E uma das que mais é estudada e que mais é evidenciada é uma que se chama BDNS, deixa eu só fazer um colinho aqui. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator ele está diretamente ligado com a manutenção dos neurônios e também a criação de neurônios, né? Ele impede que os neurônios morram. Que se a gente parar para pensar, esse fator ele está diretamente relacionado, no caso inversamente relacionado com a idade. Quanto mais velho, esse fator ele tende as concentrações tendem a diminuir. Então, quanto mais velho, a gente tende a ter um pouquinho mais de dificuldade com essa questão. E o exercício ele está diretamente ligado com o aumento da concentração desse... Eu acho que isso reverbera naquela questão também e aí eu acho que seja esse o motivo de as crianças elas terem a facilidade enorme de aprendizado. Isso, é justamente por isso também. Porque quando criança, as conexões estão a mil ali, estão criando conexões a toda hora, qualquer coisinha cria uma conexão nova, e a gente tende a perder isso com o tempo, ao longo né? do tempo. Então, e aí o exercício ele vem a manter, né? Isso. Então, o que é que acontece? O estudante ele está ali naquela rotina de treino dele, o exercício vai ser um potencializador disso. O exercício ele vai ajudar nesse ganho de memória, nessa aprendizagem. Eu gosto de pensar o estudo muitas vezes em duas etapas. Você tem a etapa de fato ali de sentar a bunda na cadeira e ir para o livro, fazer os exercícios, e tem a parte também da recuperação. Isso, exatamente. Então, muitas vezes, quando eu era estudante, me cabia, e também quando eu estava aprendendo violão, uma coisa nova. Então, estava lá, uma dificuldade, uma nota não entrava, outra nota não entrava, e aí, vamos dar uma pausa. Fazia um estudo de meia hora, 40 minutos, vamos dar uma pausa. Quando passava o tempo, dormia, ou no outro dia que ia pegar, eu já tinha aquela facilidade. Então, existiu esse tempo de reabilitação. Acho que o exercício físico ele vem muitas vezes para oxigenar, não sei se seja essa palavra, mas dar aquele alívio pro corpo para que ela possa ter um melhor desempenho. Né? A gente poderia dizer isso, oxigenar, né? Porque, por exemplo, um exercício cardiovascular, uma caminhada, uma corrida, ele tem essa característica.
E como tu vinha falando, foi bacana tocar nesse ponto, porque o estudar também é um treino. E todo treino ele precisa do estímulo, mas também precisa do descanso. Repouso. Por exemplo, Bacana. O sono. É durante o sono que muita coisa é assimilada. A gente pega aquela... Isso é fisiológico, tá? Sim. Isso é fisiológico. Se eu pudesse, eu explicaria toda a cascata que acontece no cérebro. Aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre isso, o Instagram do treinador Renato Felipe está disponível, aí. Na caixinha de perguntas deles aí exatamente, exatamente. Porque é uma coisa bem específica, né? Mas qualquer coisa é só mandar lá no Instagram que a gente responde. Exatamente. Mas como eu vim falando, isso é fisiológico. Você precisa do estímulo, no treino, e no caso, no estudo, você precisa desse estímulo, que é para gerar vamos dizer, para começar a rodar a maquinazinha lá no cérebro, mas você precisa de um tempo de descanso para que isso tudo seja assimilado e guardado lá no hipocampo, beleza? Para que tudo seja... Para que o aprendizado ocorra. Exatamente. Aí você dá o estímulo, descansa, depois revisa, porque nesse processo, a memória ela vai sendo instaurada e vai ficar lá no cérebro bem direitinho. E eu queria aproveitar para falar, já que eu falei sobre essa questão muito do benefício do exercício com o aprendizado, com a cabeça, vamos dizer assim, é importante também falar do ganho físico do exercício, né? Você está muito tempo sentado, sem se mexer, você começa a ter um comportamento sedentário, né? Você não se mexe. Isso é tudo que o corpo, o cérebro ele não quer, porque esse tipo de coisa, comportamento sedentário é o que está relacionado a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a vários... Eu acho que também é aquela questão da ansiedade, que é muito presente hoje em dia também, né? O exercício, ele é um promotor enorme dessa, como eu já vinha falando aqui, da saúde mental, e ele ajuda também na prevenção da ansiedade, prevenção e tratamento também, ansiedade, depressão. Sim, aí sobre o físico em si, você tirando um tempinho do seu dia, vamos dizer lá, meia horinha, você pegar e fazer uma caminhadazinha. Então não é nada milagroso, você não precisa fazer um esforço tão grande de ir à academia, você pode ir em casa ou uma caminhada ao redor, você consegue. Exatamente, se a pessoa tiver acesso a uma academia, algo do tipo, que é uma coisa bem mais específica, massa, mas se não, você pode muito bem fazer em casa. Vale muito mais aquela coisa, né? É melhor o feito do que o perfeito, Isso, né? Então, exatamente. É melhor fazer pouquinho do que não fazer nada, né? Exato. Então, em casa você consegue fazer, faz roda na mesa, faz um polichinelo, sei lá, mas faz um alongamento, porque tende a tá na escola, tá sentado, tá em casa, vai começar a estudar, tá sentado, aí vai pro cursinho à noite, tá sentado. Aí daqui a pouco tá com a mobilidade lá embaixo, flexibilidade lá embaixo, então faz uma caminhadazinha, uma corrida, uma bicicleta, sei lá, alguma coisa que você consiga sair um pouquinho daquele ambiente também, se possível. Claro. Faz um alongamento, que isso também ajuda na mobilidade e também nessa, vamos dizer, na oxigenação do cérebro. Então, tirando meia horinha do dia ali, o ganho vai ser imenso aí para vocês. Legal. Então, a gente teve algumas dicas aí bastante importantes, né? Então, vocês viram a importância de se fazer um pouco, pelo menos, de exercício físico. E isso eu já digo por mim. Acho que dá para perceber que no último ano eu tive um ganho elevado de massa aí, né? Justamente por essa rotina. Então, a gente, de fato, está alinhado com o exercício físico, porque no momento em que eu tive, né, de fato, essa oportunidade e passei um tempo na academia, eu vi o quanto que era importante aquilo para mim. Por mais que você pense, mas é cansativo, meu corpo vai doer e coisas do tipo, mas ao longo do tempo, como a memória muscular vai ganhando, você vai tendo uma maior facilidade. Então, e você vai ganhando gosto por aquilo. Exatamente. Então, quando criança, a gente tinha muito de jogar bola na rua, de correr para lá e para cá brincando de rouba-bandeira, o que fosse. Então, ali a gente tinha esse exercício e aí vai passando, parece que a gente vai ficando, né, cada vez mais resistente com isso. A sociedade hoje em dia ela tende a ter esse comportamento sedentário, né? Muito se fala sobre segurança, os meninos não ficam na rua porque não tem tanta segurança como tinha antigamente. Aí vira uma bola de neve essa questão. Então vamos mudar um pouquinho a conversa aqui e falar um pouquinho dessa tua escolha do curso de nutrição. Eu queria perguntar, Renato agora também ele é estudante do curso de nutrição lá na Federal, e aí eu queria perguntar o motivo de uma nova graduação, qual foi a necessidade que tu sentiu de ter uma nova graduação na área da nutrição
E o motivo também de não escolher uma pós-graduação em nutrição. Esse era um caminho viável, não era? Como é que... Explica para os nossos estudantes aí, para o nosso público aí. Eu já estou no mercado, né? Sim. Vamos dizer assim, trabalho com a consultoria de treinos e tal, e a gente tem percebido que a sociedade ela precisa dessa integração, como a gente vinha falando, Sim. né? O treino ele não anda sem uma dieta e uma dieta não anda sem o treino. Vamos botar algumas aspas aí, né? Porque um complementa o outro, isso. Legal. Aí eu tive a oportunidade de voltar para a Federal, que é uma instituição que é muito bacana lá. Eu passei por lá, eu posso dizer, né? A formação dos profissionais é muito, muito legal. E como eu tive essa oportunidade de voltar lá com o curso de nutrição, eu escolhi... Eu poderia também ter escolhido em fazer outro curso, por exemplo, licenciatura em Educação Física, isso. Mas aí próximo de uma sala de aula. Isso, exatamente. Seria um profissional de Educação Física pleno, né, que a gente chama. Mas aí, por conta da demanda, eu vi que eu conseguiria ofertar um serviço completo para o cliente, né? Então, foi na consultoria que tu percebeu essa necessidade que você tinha de integrar. Exatamente. Entregar um produto mais completo. Exatamente. E tem também, né, que aquela coisa, tem as especializações, mas não necessariamente um título vai te fazer especialista. Né? A gente tem sempre que estar se atualizando, estudando no dia a dia, que é para a gente se atualizar de fato e não ficar para trás e ver o que é que realmente está funcionando, como é que está a atualidade da área. Então, foi mais ou menos isso. E essa escolha do curso de nutrição, tu vai fazer os 5 anos do curso, porque eu acredito que o curso fechado seja isso, 4 ou 5 anos, né? Isso. Então, como é que funciona essa prática aí? Porque, como você veio de outro curso, eu acredito que você tem uma facilidade, já que as áreas são similares. Isso, né? exatamente. Explica para o nosso estudante aí como é que funciona essa troca. Nessa troca acontece uma coisa que a gente chama de dispensa de disciplinas, né? Sim. A gente vai comparar uma disciplina X com outra do outro curso, e a gente requer ir lá para os coordenadores e eles fazem essa dispensa. Entendi. Eu consegui dispensar 10 cadeiras. E aí isso já diminui, no caso, o tempo do teu curso. Isso, exatamente. Eu, por exemplo, no primeiro período eu só paguei uma cadeira. Deveria pagar 5, era 6, não lembro bem. Mas paguei só uma. Isso ajuda aí, tipo, do segundo período já consegui dispensar outra. E assim a gente vai caminhando. Então, isso é muito comum também na área das exatas. A gente tem o ciclo básico e o ciclo profissional, né? E aí no ciclo básico muitas cadeiras são comuns. Então eu fiz lá o cálculo, a física, a geometria analítica, e você vai para a engenharia, são as mesmas disciplinas, né? Já que a base é comum. Então acho que cabe muito nesse exemplo teu aí, né? Exatamente. Por exemplo, anatomia, eu não precisei pagar, anatomia, bioquímica, fisiologia, que é uma coisa bem básica dos dois cursos. Eu consegui dispensar e já matei no peito e... Legal. Então, eu queria perguntar para tu agora, Renato, qual que é a característica assim, que tu acha que um bom profissional, um bom estudante, e aí a gente teve aquele aluno lá que ele decidiu fazer o curso de Educação Física, e qual que é a característica que ele deveria focar ao longo do curso dele, assim, para ser um bom profissional? Bom profissional. A área de saúde, ela é evidente que ela precisa ser enfatizada. Também, como a gente vinha falando lá no comecinho, está muito presente a questão da física, da química, da matemática. Então, também. O aluno que vai fazer educação física, ele não vai fugir da física. Não vai fugir da física. Não vai fugir da física, da química. Da biologia eu até entendo. Inicialmente, se pensar, poxa, eu gosto muito de biologia e tal, posso pensar na educação física. Mas a física e a química também vão estar presentes. Isso é muito importante. Isso, estão presentes. Não, você não vai correr dessas bases. Porque, vamos lá, vou elencar aqui 3 ou 4. Bases da educação física: anatomia, né? Fisiologia, bioquímica e biomecânica. Se você não minimamente, vamos dizer assim, se você não manja, vamos dizer assim, tem bem definido ali aquela... Isso. Se tem você a teoria bem consolidada. Exatamente. Se você não domina minimamente essas 2 cadeiras lá dentro do curso, você, entre aspas, não vai se dar bem. Porque vai ter uma dificuldade ao longo do curso. Exatamente. E na prática também, porque, vamos lá,
Anatomia é bem sugestivo, é entender as estruturas do corpo. A bioquímica é como funciona todos os processos químicos do corpo, e são muitos. O corpo da gente é uma reação química ambulante. Ambulante, legal. A fisiologia, do mesmo jeito, ela está muito ligada com a bioquímica também. Como é que funciona os sistemas biológicos. E a biomecânica é física pura. Era isso que eu ia dizer. É aí onde você tem a maior integração, exatamente, né, de física exatamente. Porque, vamos lá, todas as articulações da gente, ela tem física no meio, porque ela está relacionada com a biomecânica. O corpo da gente se mexe por conta da biomecânica. Legal. Né? São alavancas, eixos, vetor de força. De torque. Isso, torque. Isso é muito legal. E dentro da musculação, que é o mais conhecido, todas aquelas máquinas ali que a gente vê na academia, todas elas foram feitas, pensadas com a biomecânica. Legal. O cara que fez aquela máquina ali, ele estudou o vetor de força, a angulação, tudo é biomecânica dentro da musculação. Legal, tu falou dessa área assim, também eu acho que o profissional, e aí só um ponto aqui na tua fala, o profissional de educação física, ele também trabalha na construção daquelas máquinas. Isso. Na área da ergonomia, né? Legal. Uma das áreas de atuação também é essa. Só explicando a parte da biomecânica que estava falando, dos vetores de força. Exercícios dentro da academia, você vê o cara fazendo, por exemplo, vamos dizer, um agachamento normal, com as perninhas mais fechadinhas, e você vê o cara fazendo um agachamento com as pernas mais afastadas. Certo. Isso é a biomecânica atuando com questão de vetor de força, posicionamento dos músculos, das articulações. E isso vai trazer ganho justamente para que você não tenha lesões. Exatamente. Vamos supor, se você aumenta a amplitude, não sei se é assim, mas com uma maior amplitude você pode causar um dano maior à sua musculatura, porque a força ela vai ter uma maior amplitude ali, um torque diferente em articulação. Porque se a gente pensar a parte óssea, não fiz biomecânica, mas pelos campos da física, assim, a parte óssea são partes rígidas. Isso. E aí as articulações são justamente os eixos. Exatamente. Que funcionam dessa maneira. E aí a gente tem justamente essa movimentação que vai trazer o torque, como a gente vê na física. E eu acho que isso seria muito importante já de ser trazido quando o estudo lá na física, lá do básico mesmo, eu digo isso comigo, com os alunos do ensino médio. A gente trazer esses exemplos. A alavanca ela não precisa ser a bendita da porta, da maçaneta da porta apenas. Exato, que é o que se diz, o exemplo clássico, exato. Não precisa ser apenas a alavanca da porta, não precisa ser apenas uma tesoura. Então a gente tem exemplos práticos. Nós somos um exemplo vivo disso, na verdade. Legal. De física. Exato, legal. Exatamente isso. Muito bom. Então, a gente vai caminhando aqui no nosso podcast. E aí eu queria fazer algumas perguntas agora que o pessoal trouxe na caixinha de perguntas lá no Instagram ontem. Então, ontem, o dia anterior à gravação. Eu não sei que horas você vai estar escutando, que dia você vai estar escutando esse podcast, né? Então, eu queria só fazer uma troca aqui e fazer essa perguntas e respostas aqui para você agora. Então, teve um estudante que perguntou assim pra gente: mais vale uma dieta sem treino ou um treino sem dieta? É aquele que a gente vinha falando. Exato, né? A gente tinha comentado um pouquinho sobre isso logo no começo, né? Um tá bem atrelado ao outro, mas vamos lá. Se tratando do estudante, acredito eu que um treino sem a dieta, acho que ele ajuda mais do que isso. Legal. Porque aquilo que a gente falou, né? O treino ele abrange muita coisa. Ele vai trazer benefício tanto físico quanto mental. Então, acho que no caso do estudante, vale mais um treino sem dieta do que uma dieta sem treino. Legal. E carnaval chegando, essa pergunta ela tinha que aparecer, na verdade. Isso é fato. Qual a fórmula mágica pro shape? Qual a fórmula mágica? Porque o estudante ele quer estar bem ali no carnaval, quando estiver chegando, para ele, existe uma fórmula mágica para o shape, ou é esforço, ou é de fato... Tem uma imagem que ela é muito, e eu acho que vai contra o que tu tinha dito naquela questão do educador físico, da gente esculpir o nosso corpo, né? Eu acho que tem como eu esculpir o meu corpo daqui pro carnaval e eu ficar... Tem. Eu bato o martelo e digo, você consegue meter um shape daqui pro carnaval. Mas o carnaval de 2024, porque 2023 já não dá mais, olha aí. Muito bem, não tem como, né? Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. É esforço. Corra dessa galera que promete perder 20 quilos em um mês. Corra dessa galera, não vê.
Eu não tô aqui para dizer que tem profissional ruim, profissional bom, mas tipo, não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é a constância. É você sair da zona. É a rotina. Sair da zona de conforto, criar uma rotina de treino, de dieta, de estudo e ser constante nisso. Não adianta também, é aquilo que a gente sempre fala, dieta e treino não é você não vai fazer um plano de dieta, um plano de treino. Eu vou treinar um ano aqui e depois tá de boa. Não. Imagina, se fosse assim, seria bacana, né? Acho que eu vou contratar um plano, o Globoplay não tá com isso agora, contrata um ano, ganha 2. Então, contratar um bianual aqui de treino e isso já vai servir pra minha vida, imagina. Seria bom demais. Seria muito bom. O caminho é sair da zona de conforto e ser constante nisso. Não tem outra coisa não. Eu acho que é deixar paciência. É ter paciência. As pessoas que não têm paciência são as primeiras que correm, que não vão a lugar nenhum nesse quesito, porque tem que ter paciência. Eu acho que o shape perfeito, ele vem muito, e ele está muito ligado ao processo de aprendizado. O aluno, ele é muito imediatista. Eu não digo apenas o aluno, mas nós somos muito imediatistas. E aí, às vezes, eu vejo isso na minha área, que, querendo ou não, tem uma dificuldade maior no campo da física. E aí o aluno tá ali estudando a física, tá lá na mecânica, leis de Newton e tal, mas eu não entendo esse vetor força, eu não tô conseguindo colocar os vetores, eu não sei associar a aceleração. Eu tenho muita dificuldade, mas ele não confia no processo. Eu acho que o processo ele tem que ser muito mais valorizado do que propriamente o resultado no final. Exatamente, não é verdade? Eu vi uma postagem que tu fez no teu Instagram um dia desses, acho que foi essa semana, um dia desses, que falava, poxa, mas eu não tenho tempo para treinar. Mas você tem muito tempo para mexer no celular, para assistir televisão, para ver o Big Brother 24 horas por dia hoje. Pay-per-view do Big Brother. Exato, pay-per-view aí tá bombando, exato. Então acho que são as prioridades. Então acho que uma frase que eu gosto de falar muito é: se você quer chegar a algum lugar, você precisa saber que caminho você precisa trilhar. Então esse caminho ele vai ter várias nuances, várias curvas, né? Várias dificuldades. E aí você precisa estar bem certo de qual que é essa trajetória. E aí essa trajetória vai trazer todas essas dificuldades. E você precisa aprender a gostar desse processo. Precisa aprender a gostar daquela dorzinha que no exercício ela vai, mas que você vai vendo o resultado ao longo do tempo. Nada vai aparecer, não tem nenhuma fórmula mágica para nenhuma área da nossa vida. Então, todo mundo que promete, eu gosto muito de falar assim, enfatizar de fato, todo mundo que promete você ter resultados estrondosos em 1 a 2 semanas, tenha cuidado. Isso não só na área de estudos, de educação física, até na área financeira. Exato. Mas você consegue aí agora gente falando, não, fique milionário com R$100. Exato. Poxa, se fosse assim, tinha no Brasil. Muitas pessoas, né? No Brasil inteiro era... Eu só queria retomar o que tu falou sobre a questão de dores e puxar a sardinha pro meu... Vender o meu peixe também, né? Tu vinha falando lá a questão de dores e tal. O exercício, quando ele bem prescrito, né, e responsavelmente prescrito, ele não é para estar gerando dor, não é para estar machucando ninguém. Então, se você puder, procure um profissional responsável, que ele vai saber prescrever seu treino, estabelecer sua rotina de treino para que você não tenha dores demais, não se machuque. Legal. Ele traga benefícios, não malefícios. Então, uma outra pergunta, a terceira pergunta, ela estava muito boa, ligada com a primeira, assim, que era em relação ao treino e a dieta. Eu queria pular para a próxima, ela diz o seguinte: quais são as dificuldades da carreira? O que tu encontrou, assim, de dificuldade quando você, de fato, começou a atuar? O que é mais, quais são os pontos negativos, assim, que você visualiza? Pode ser junto com os colegas ou a própria área em si? Quais são as dificuldades que tu encontrou e que tu vem encontrando, assim? Acho que já, como a gente acabou de falar isso, uma das coisas que prejudicam são certos profissionais que prometem coisas que são impossíveis de ser cumpridas, isso. Ou melhorando, de serem mantidas, né? Às vezes até consegue cumprir, mas não consegue manter. E uma coisa também é muito a cabeça das pessoas, né? Tem muita coisa que está estabelecida na área da gente que é muito difícil a gente chegar agora e tentar sair quebrando, falar isso. Justamente isso. O dia a dia é tentar quebrar certos paradigmas que, por exemplo, a abdominal vai ser com a barriga. Quem nunca ouviu falar isso? Né? Quem nunca ouviu falar isso? Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa quebrar aos poucos. E, no mais, é esse tipo de coisa. Se a gente for estar pontuando dificuldades, a gente não vai para canto nenhum. Certo. Você tem que fazer o seu, que eu sempre falo. Faça o seu, se destaque, se atualize, vá mostrando a partir do seu exemplo. Isso, estude.
não fique parado, né? E dê seu melhor, que o seu reconhecimento e a sua parcela vai chegar. Então, só pra gente ir finalizando essa conversa aqui que a gente tá tendo, que tá sendo muito massa, imaginar a gente fosse conversando, né? Então, a primeira experiência aqui que nós estamos tendo com esse formato, mas eu queria que tu contasse uma história engraçada, assim, pra gente terminar num clima bem bacana, que tu teve ao longo da graduação aí, algo que tu imaginou e uma vivência que tu teve aí, pode ter sido indo morar lá em Vitória, não sei como é que funcionou isso pra você, mas conta aí um pouquinho pra gente. Não, você falou, eu não precisei morar, né? Como é aqui perto, né? Sim, sim. Da cidade, tem transporte público e tal. Eu consegui ir, voltar e fazer monitoria, estágio, consegui tudo com a logística de ir e voltar. Não precisei morar lá não, né? Nossa. Não precisei mudar de residência. E a história engraçada, tem várias. Aí eu, olhando lá e tentando lembrar, lembrei de uma, porque... Na cadeira de natação, como a gente estuda lá no CAV, né, na Federal de Vitória, não tem a estrutura para natação. A gente tinha que se locomover para Recife para poder usar a piscina. No campus de Recife, no caso. Lá não, na verdade não foi nem no campus de Recife, foi no Instituto Federal. Ah, legal. No IF, se eu não me engano, foi no IF mesmo. Aí antes de começar as práticas, a gente precisava ir lá e fazer o exame dermatológico para ver se tinha algum fungo, alguma coisa assim, olhar as unhas e tal, para ver se estava apto a utilizar a piscina do IF. Isso, do IF. Aí a instituição levou a gente, tudinho. Quando chegou lá, ninguém tinha avisado bem e precisava ficar todo mundo de sunga na frente da dermatologista. Eita, lasqueira. Só que daí, quando chegou lá, tiveram alguns amigos meus que não levaram sunga. Eita! O que foi que a gente fez? O que foi que a gente fez? Porque se não fizesse aquele exame naquele dia... Não poderia, ia perder a cadeira. A gente pegou e entrava o que saía... Foi a cueca compartilhada nessa... Enquanto eu saía, corria no banheiro, tirava a cueca e dava pro outro. Nossa senhora. Ai, velho, quando eu lembrei, eu vinha no caminho pra aqui agora, e lembrando dessa história, eu vinha rindo sozinho. Bacana, muito legal, muito legal. Eu acho que a universidade traz esses momentos, por mais que seja estressante, tem o seu grau de dificuldade e tudinho, mas eu acho que essas relações que nós vamos criando ao longo do curso, elas são muito importantes. São muito boas, sempre tem, uma história ou outra que é muito engraçada. Então... tem várias. E uma dica que eu falo pro pessoal, né? Quando entrar, aproveite o período acadêmico. Independente da sua instituição, aproveite a sua instituição. Vá atrás de monitoria, de grupo de pesquisa, grupo de estudo, PIBID, né? Grupo de extensão, tudo que a universidade lhe ofertar, vá atrás, porque isso tudo é ganho para você. Vale naquele investimento do tempo que você exatamente. Você vai estar usufruindo de tudo possível para você crescer academicamente, pessoalmente, que são histórias... Tem muitas histórias bacanas, muitas experiências que a gente Depois a gente marca uma parte 2 aí. E vai compartilhando mais um pouquinho sobre isso. Bacana. Então, só pra gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria agradecer ao treinador Renato Felipe aí pela oportunidade da gente estar conversando aqui. Tamo junto. E já está convidado para uma nova oportunidade aí, a gente pode marcar mais para frente para continuar conversando, porque eu sei que é preciso a gente quebrar muitos paradigmas na área de educação física. E esse pode ser um canal, um meio da gente ir conversando um pouquinho com o pessoal e reforçando isso com os nossos estudantes. Eu gosto muito de salientar que os nossos estudantes, eles são o futuro do nosso país. Exatamente. Então, vocês são muito importantes para a gente e para a construção do nosso país. A gente acredita muito em vocês. Então, queria agradecer mais uma vez e só reforçar uma coisa que Newton gostava de falar muito, né? Que se a gente chegou até aqui onde a gente está hoje, Renato como treinador, eu como professor, foi porque tiveram outras pessoas, e no caso de Newton, ele estava apoiado sobre ombros de gigante. E nós tivemos muitos profissionais que nos inspiraram, de alguma maneira, a estar aqui. E eu acredito que você também possa buscar essa sua inspiração, né? Então,
Esse local aqui vai ser justamente para que a gente possa conversar e de que, de alguma maneira, você possa se apaixonar por alguma área. Então, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.